Olá, tudo bem? Chegamos à 10ª lição do curso Aliança de Gênesis a Apocalipse. Hoje, a última aliança. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versos 14 ao 22. E aqui diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas ou vestimentas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe darei, e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos uma igreja, que na verdade é uma referência direta à última fase da igreja. É a fase da igreja em que Cristo se encontra no Santíssimo, nosso sumo sacerdote, em juízo. Exatamente neste período, o mais delicado da história da igreja, o mais relevante, o mais sensível, que é o período final. Justamente neste período, Cristo olha para a sua igreja e percebe mornidão. Existe um grupo frio, um grupo morno, mas existe também um remanescente que está quente. São 3 temperaturas espirituais. E Cristo está dizendo que é mais fácil que um frio, se torne quente do que um morno se tornar quente. Porque o morno está acomodado, ele está num contexto de muita vaidade, convencido de que tem o conhecimento da doutrina, de que faz parte da igreja verdadeira, que pratica a verdadeira adoração a Deus, que é um intercessor e que está realmente bem na sua vida espiritual. E qualquer observação que se possa fazer é algo irrelevante, porque na mente dele o modo de vida como ele tem é coberto pela graça e ele não precisa se preocupar com o seu desenvolvimento espiritual, a sua santificação em viver um estilo de vida de adoração, praticando um jejum, especial para os sentidos, buscando a pureza dos olhos, a pureza do coração, a pureza da vida. Ele acha que está bem. O problema desta grande parte de Laodiceia é que ela não consegue enxergar a sua real condição. E Cristo Jesus, ele dá o diagnóstico, ele diz: você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você está destituído de tudo aquilo que eu tenho oferecido para você. Em outras palavras, você está resistindo ao trabalho do Espírito Santo. E uma vez resistindo a este trabalho, assim que atingir o limite máximo da oportunidade, o Espírito Santo vai expulsar de si mesmo, ele vai cessar a sua obra, e então esta parte de Laodiceia estará perdida. Mas o apelo, ele é claro, ele é cristalino, e o apelo é que Laodiceia volte-se para a aliança.
E a aliança é reapresentada para a Laodiceia em seus 3 aspectos fundamentais, ok? O primeiro aspecto é o ouro provado no fogo, que é o símbolo da fé, do amor, é uma experiência profunda com a lei do amor, é uma prova realmente muito ela é pessoal, ela é íntima, que oriunda de um contato com Deus. E o segundo componente é uma vestimenta, são roupas. Mas essas vestimentas são de Cristo Jesus. A partir do momento que eu aceito em abrir mão do meu estilo de vida, do meu gosto, do modo como eu quero viver, das minhas ideias, dos meus conceitos, eu abro mão de tudo isso para me voltar para Cristo, para aceitar o seu direcionamento, para aceitar que Ele dirija a minha vida, para aceitar que Ele coloque a sua justiça sobre mim e agora me conduza de volta à intimidade com o Pai. É um símbolo do sacerdócio, da justiça, não é? Uma nova vida com Cristo Jesus, todo um processo de retorno, a partir do momento que eu abro mão do meu coração, da minha carne, da minha conveniência, do meu eu passo agora a viver sobre a vontade de Cristo, sobre os sonhos de Cristo, sobre as virtudes de Cristo, sobre a doutrina de Cristo, sobre os desejos de Cristo Jesus para a minha vida. É um outro padrão, bem diferente de estar vivendo sob a minha conveniência. No terceiro aspecto, terceiro componente da aliança, está bem representado pelo colírio. Sim, este colírio é porque nós não estamos enxergando como deveríamos. A visão espiritual está turva, ela precisa de uma melhora sensível. Os olhos precisam serem abertos, os olhos da alma, os olhos espirituais. Isso tem a ver com discernimento. Isso só pode ocorrer por meio de um dom do derramamento do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo em mim que me dá capacidade espiritual, que me dá visão espiritual para enxergar a essência das coisas. E a essência é Cristo Jesus, que é aquele que me apresenta ao Pai. Ok? Então, no nosso guia você vai encontrar agora um quadro comparativo, não é? Os 3 componentes da aliança ali no Éden, depois os 3 componentes da Arca da Aliança, depois os 3 componentes apresentados pelos Reis Magos, depois os 3 componentes vividos na pessoa de Cristo Jesus e depois os 3 componentes que Cristo Jesus apresenta para a igreja dele, né? A igreja de Cristo em sua última fase. Ok? Então, observe o padrão. Na essência, os componentes da aliança continuam os mesmos. Os símbolos, eles mudam, mas os componentes são exatamente os mesmos. Isso mostra que Cristo Jesus ele tem um padrão e ele não muda. Não muda. Isso é algo maravilhoso. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito desta aliança apresentada para Laodiceia, ok? Vamos para Mateus 25, de 1 a 13. É uma parábola que Jesus contou, ela vai nos ajudar bastante neste momento. Aqui diz, e então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tendo tomado as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ok? Vamos então contextualizar esta parábola dentro da estrutura da aliança. Vamos considerar cada componente da aliança. O primeiro componente, a Laodiceia, apresentada a Laodiceia, é o ouro, a prova de fé e a prova do amor. Ok? E nós podemos ver que as virgens prudentes, dois grupos, virgens prudentes e as virgens loucas. Mas as virgens prudentes, elas vivem o evangelho do amor. Deu para perceber isso de uma forma bem clara, contemplando o primeiro item, primeiro componente da aliança. O segundo, elas permanecem com Cristo no Santíssimo. Elas estão sendo guiadas por Cristo Jesus no Santíssimo. Elas entram com o noivo para as bodas. Elas entram para o tempo do fim. Então, sob a chuva serôdia, sobre a ação máxima do Espírito Santo, representada pelo azeite com a reserva suficiente, elas entram. As virgens prudentes, elas entram para o Santíssimo. Ok? Agora, o terceiro componente, que tem a ver com o colírio, não é? Anunciam as mensagens angélicas ao mundo. A última aliança. Elas são usadas pelo Espírito Santo, elas têm os olhos abertos para a compreensão da verdade presente, elas têm o dom, né, do Espírito Santo na vida, estão cheias do Espírito Santo, elas têm este óleo, as lamparinas estão bastante acesas, né, o suficiente para entrarem no Santíssimo, para permanecerem com o noivo, porque há um noivo em bodas. Ao noivo num processo de casamento. Ele está se casando com a Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo. De acordo com Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é a noiva. A Nova Jerusalém tem um sentido mais amplo, mais abrangente. Né? E agora essas virgens prudentes, elas farão parte agora da Nova Jerusalém, e Cristo, a partir deste momento, ele consolida neste casamento, um processo, né, jurídico, ele consolida a sua propriedade, ok? Então, o planeta Terra, com toda a sua propriedade, com todos os seus súditos, aí você tem um quadro bastante completo, mas um pouquinho mais. As virgens prudentes com Cristo no Santíssimo, elas vivem a plenitude do amor, a plenitude da liberdade, a plenitude do conhecimento, pelo poder da graça de Cristo Jesus, não porque ela é boa o suficiente, mas porque ela está sendo capacitada por Cristo Jesus, potencializada pelo Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, porque ela humilha o seu coração, ela busca o Senhor com toda a sua alma, ela crucifica a sua carne, não é? Ela tem o fruto do Espírito sendo gerado no seu coração, Gálatas 5, 22 e 23. Então, ela quer uma experiência de intimidade e completa com Cristo Jesus, está sendo sustentada pela graça e não por sua capacidade, ok? Então vive na plenitude do Pai. Efésios 2:19 fala sobre a plenitude do Pai, mas a plenitude do Pai só pode ser possível pela plenitude do Filho. Efésios 1:23 e Efésios 4:13. Depois confira esses textos, são maravilhosos. Mas a plenitude do Filho só é possível se houver a plenitude do Espírito. Efésios 5, verso 18. Né? Por esses textos você vai encontrar as três plenitudes. A plenitude do Espírito, que nos conduz à plenitude do Filho. A plenitude do Filho, que nos conduz à plenitude do Pai. E dessa forma nós temos a reapresentação, numa outra linguagem, da aliança, da essência da aliança. Bom, agora as virgens loucas. O que acontece com as virgens loucas?
Primeiro componente da aliança, elas vivem sua vida e ajudam a igreja, porque são boazinhas, elas participam, não é? A igreja, a obra de Deus, não está em sua prioridade, de quando em vez estão aí para ajudar, não é? Elas se consideram boas, mas elas vivem a sua vida do seu jeito, estão desligadas de um padrão mais profundo de amor, ok? Elas ainda não têm o ouro provado no fogo, que é a fé e o amor genuínos, tá certo? Segundo componente, as virgens loucas, elas pensam que estão com Cristo, mas estão do lado de fora do Santíssimo, sem a chuva serôdia. Observe que Cristo Jesus, né? Apocalipse 3:20, ele está do lado de fora, batendo a porta. É uma linguagem irônica, porque, na verdade, quem está do lado de fora são as virgens loucas. E Cristo está do lado de dentro. Mas ele é tão misericordioso, tão amoroso, que ele coloca o quadro assim, como se ele estivesse querendo entrar, né? Mas, na verdade, querendo entrar no coração para trazer, então, para o Santíssimo, para que ele possa guiar a vida. Porque Cristo Jesus, quando entra, ele entra para ceiar, ele entra para estar, ele entra para ter intimidade, ele entra para dirigir. E a partir desse momento, o padrão se torna a vontade de Cristo Jesus, ok? Agora, o terceiro item, que tem a ver com o colírio, o discernimento, o dom do derramamento do Espírito Santo, né? As virgens loucas não anunciam as mensagens angélicas ao mundo, são acomodadas, são mornas, vivem numa condição de passividade, tocando a sua vidinha, os seus projetos, a sua vida e resistindo à sua missão. E quem resiste à sua missão, resiste ao Espírito Santo. E quem resiste ao Espírito Santo será vomitado da boca de Deus. Nunca experimentará uma vida genuinamente espiritual e ficará sempre orbitando na esfera de uma mera religiosidade. E isso não é suficiente, ok? Vamos contextualizar um pouquinho mais. Olha só, em relação ao ouro que elas deveriam estar comprando de Cristo Jesus, buscando por meio do crescimento, né, no amor, mas elas estão com os olhos voltados para as séries, né? Os filmes, cinema, as novelas, os programas de auditório, os jogos, os games, os livros, né? Que trazem o espiritualismo, trazem tudo aquilo que mancha a alma, muitos livros nesta direção, que compromete a moral, que trazem ideias, conceitos, filosofias que nada tem a ver com o padrão do amor. E Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, não é? Que seja isso que ocupe o vosso coração. E não as séries, novelas, programas de auditório, jogos, etc. Porque tudo isso manipula a mente. Tudo isso abre a mente para uma experiência com os falsos profetas. Sim, engendrando na mente e no coração conceitos que levam a experiências que quebram a lei de Deus. Então, muita gente diz assim, mas eu não consigo, eu não posso, é mais forte do que eu. É claro, está se alimentando de tudo aquilo que é lixo espiritual. E ela está dizendo, a graça me basta. Sim, a graça basta, mas a graça em toda a sua atuação. E não só um primeiro pedacinho da graça. Não, a graça que justifica, ela conduz à santificação. E ela vai conduzindo também a experiência futura de glorificação por ocasião da volta de Cristo Jesus. Ok? Jesus, ele falou, Mateus 24, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas. E hoje os falsos profetas estão aí nas séries, nas novelas, nos programas de auditório, não é? Olha uma criança, um jovem, ou até um adulto viciado em games, ok? A mente é completamente insensível para as coisas espirituais. Sim, uma criança
viciada em jogos, ela fica inviabilizada para qualquer experiência espiritual. Não tem jeito, não tem condições. E alguns até entram na fase adulta ainda viciado em jogos, e o casamento, quando são casados, o casamento acaba. Há um comprometimento da vida como todo, inclusive profissional, em todos os aspectos, ok? Quantas literaturas tem por aí para engendrar ideias fantasiosas, né? Fantasias de impurezas, e tudo isso passa a residir na mente e no coração da pessoa, né? São ferramentas do inimigo de Deus para poluir a mente e para tornar a mente insensível a qualquer experiência verdadeira no princípio que é o amor. Compreende? O segundo componente, que tem a ver com a vestimenta, o sacerdócio, a condução de Cristo Jesus, olha só, quem é que dirige a vida de muita gente? São os ídolos, os artistas, os personagens aí, não é? E quanta a apologia, e quanta adoração, e as pessoas, né, estão se dividindo em tribos, né? O jeito de vestir, a maneira de usar o cabelo, e muita gente colocando tatuagens e marcando o seu corpo com uma referência àquilo que eles têm como ídolo, não é? Uma referência a quem eles estão seguindo, estão resistindo a Cristo Jesus como o seu guia, estão fazendo tudo aquilo que o coração pede, tudo aquilo que acham interessante, porque viram na mídia, viram por aí e acham isso lindo, maravilhoso, e estão praticando e sendo seguidos, sendo dirigidos, estão seguindo muitos por aí, muitos falsos profetas, ok? É uma epidemia muito grande de falsos profetas para todos os cantos, de todos os lados. É um momento de pureza. E para haver pureza, tem que haver jejum dessas coisas. Tem que cuidar da mente, dos sentidos, do coração, ok? Senão não tem jeito. Ah, mas todo mundo vê, todo mundo assiste, todo mundo faz. Ok, mas como é que todo mundo está? A situação não é tão interessante. Você quer ir para o buraco como todo mundo está indo? Não. Existe um padrão diferenciado. Existe um padrão mais nobre, excelente. Bom, o terceiro item é a unção demoníaca. De um lado, o Espírito Santo quer abrir os olhos, ele quer dar a sua unção especial, mas do outro lado, há uma unção demoníaca sendo oferecida, não é? E a gente percebe esta unção demoníaca pelas ideias que as pessoas andam defendendo, pelos conceitos que as pessoas têm hoje em dia, não é? Pelos pensamentos, pelos sentimentos. E você vê que há uma mistura muito grande. Uma pessoa vai à igreja e ela ora, canta, diz que está louvando a Deus, mas a sua cabeça tem ideias, sentimentos, conceitos, prioridades. Tudo isso está sob uma unção que não vem de Deus. E Deus não aceita, Ele não pode aceitar esse tipo de adoração manchada por uma experiência, não é, que tem a ver com tudo aquilo que agrada a Satanás. Tá certo? Eu coloquei um gráfico aí na sequência para você contemplar um pouquinho a grande guerra, a batalha aí dos sentidos, né? Audição, visão, olfato, tato, paladar, que dão acesso à mente. Então, de um lado, Satanás oferecendo um prazer, mas é um falso prazer, porque ele termina em morte. Do outro lado, Deus, né, oferecendo também prazer, mas um prazer verdadeiro, espiritual, que traz paz, amor e realização plena para o coração, que tem a ver com vida, com razão, ok? Mas Satanás, ele quer invadir, e ele quer entrar, ele quer tomar posse da mente, ele quer escravizar a mente, mas Deus quer libertar, ok? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará.
Isso significa também que se eu conhecer a mentira me escravizará. Esta é a grande luta. O resultado é esse, não é? Ao invés de termos uma experiência no amor, temos uma experiência no egoísmo. Ao invés de termos uma experiência usando as vestimentas de Cristo, a gente acaba tendo uma experiência do eu, sendo dirigidos pelo eu. E dessa forma, um antropocentrismo, um hedonismo. As pessoas vão para a igreja hoje em dia para serem agradadas, serem acariciadas em seu ego. Elas não querem mais serem advertidas, orientadas, disciplinadas, corrigidas. Elas querem alguma coisa que aplaca a consciência e que corrobora com o estilo de vida que elas têm praticado, não é? E o outro resultado, ao invés do colírio para ter a mente aberta, ficam sem discernimento espiritual. Este é o risco que a gente corre se nós vivermos uma vida relaxada, sem o cuidado devido. Jesus, ele disse, vigiai e orai. Vigiar o quê? Vigiar o quê? Os meus sentidos, as entradas da minha alma. Eu preciso ser um vigilante. Eu preciso permitir que entre o quê? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, que seja isso que ocupe o meu coração. Filipenses 4:8, eu já citei. Não é? Então, como que eu vou receber o Espírito Santo? E vou ser cheio do Espírito Santo se a minha mente está contaminada, poluída, se eu estou alimentando a minha carne. Não há a menor possibilidade, não é? Então, esta parte de Laodiceia, que tem o espírito de Babilônia, né? Esse termo a gente já usou aqui no estudo, tem a ver com Apocalipse 17 ali, que é a confusão espiritual. Esse espírito de confusão, ele atinge a mente, porque agrada a carne, e se ele encontrar guarida no coração, espaço no coração, ele vai ditar as regras. E aí nós vamos caminhar não em direção à aliança de Deus, e sim à aliança com Satanás, o inimigo de Deus, que é chamado também de a marca da besta, Apocalipse 13, ok? Então, olha só, o primeiro aspecto, eles preferem não amar, quebram a lei e pecam, né? Dando margem e abrindo o coração para o espírito de Babilônia. E Cristo está preocupado com Laodiceia, fazendo um apelo. Em segundo lugar, o segundo aspecto, ele segue o seu próprio coração, né? A sua cultura está contaminada com Babilônia, ok? Então, é isso que tem ocupado o coração. Em terceiro lugar, a iniquidade ela vai prosperando e vai atingindo a sua plenitude, não é? Porque resistem ao Espírito de Deus. Atingiu a plenitude da iniquidade, o juízo, ele vem imediatamente. O que nós precisamos? Nós precisamos de um reavivamento, ok? Tem a ver com o primeiro componente, sim, o ouro que nós precisamos comprar. A ação, a atitude de comprar ouro de Cristo tem a ver com o reavivamento espiritual, renascidos para amar. Temos que nos voltar para este princípio. É o ato de nos voltarmos novamente para o princípio do amor. O princípio do amor é aquilo que Deus é. Precisamos conhecer a Deus. Amar significa conhecer a Deus. Renascidos para amar. Essa é a experiência do reavivamento genuíno. E o reavivamento genuíno, ele está apoiado pelo segundo componente da aliança, não é? É a reforma. O que é a reforma? É uma vida de adoração. A vida de adoração é igual um estilo de vida que é de jejum espiritual dos sentidos, que é o vigiai, né, que Cristo apresenta, cuidar das vias do acesso ao coração, mas a justiça de Cristo, ok? Então não é simplesmente, não são obras que me salvam, absolutamente não, mas eu preciso fazer uma reforma, e uma reforma da minha vida
ela tem que estar dentro do aspecto do revamento, dentro da intenção de uma vida de adoração. E uma vida de adoração ocorre com um padrão de jejum espiritual, né, dos 5 sentidos, com a justiça de Cristo Jesus. Lá no santuário de Israel, no 10º dia do 7º mês, uma vez por ano, era o dia do juízo. Era dia de jejum, de quebrantamento do coração. Era dia de humilhação do eu. Era um dia especial. E hoje nós estamos vivendo no dia do juízo, né? Do antítipo mesmo. Lá era um símbolo. Aqui é um antítipo. Cristo Jesus é um noivo em bodas. É um juiz em juízo. Ele está, nesse momento, com os braços abertos, querendo promover a nossa saúde espiritual, saúde física, em todos os aspectos, para termos uma vida de adoração. E para isso temos que sermos dirigidos por Cristo Jesus, por sua justiça, não é? E aí a gente vai entender o símbolo da vestimenta, para sermos conduzidos por Cristo Jesus, não com a nossa própria justiça, mas com a justiça de Cristo Jesus. A verdadeira reforma, ela é dirigida pela justiça de Cristo Jesus, ok? E, em terceiro lugar, é o cumprimento da missão. Sim, o colírio para quê? Para que eu possa ter discernimento, para que eu possa ter o Espírito Santo e a chuva serôdia. Não é? A presença do Espírito Santo me sela para a vida eterna. Então, nós precisamos de uma igreja formada por pessoas que têm o compromisso de levar para o mundo as mensagens proféticas, não é? A verdade presente, que tem a ver com o contexto da experiência que nós estamos vivendo hoje, com Cristo Jesus no Santíssimo. Precisamos compreender o que Ele está fazendo, o que Ele está realizando, né? Aí, finalmente, estamos nos referindo à verdade presente, ok? Então, o revamento tem a ver com justificação, a reforma tem a ver com a santificação e o cumprimento da missão tem a ver com o caminho que precisamos seguir para a glorificação. Não perca o próximo estudo amanhã. Nós vamos nos aprofundar ainda mais, estamos partindo para o fim e vamos trabalhar de forma mais completa a respeito da verdade presente. Vamos caminhando para o auge do nosso estudo, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde. Por hoje é só. E bye bye. Tchau, tchau.